Oi pessoal, eu sou o Léo, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente conversa um pouquinho sobre esse livro incrível aqui, que é Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é um dos grandes clássicos da literatura mexicana. Pedro Páramo é um livro muito especial porque o Juan Rulfo escreveu muito pouco, ele considerava que ele não tinha muito a dizer e por isso a obra dele é muito pequena. Pedro Páramo é o único romance dele e o segundo livro publicado. O primeiro é uma reunião de contos chamada Chão em Chamas. E além desses dois livros, o Juan Rulfo também escreveu roteiros para o cinema e depois da morte dele foram publicados alguns fragmentos dos cadernos com as anotações que ele mantinha. Então Pedro Páramo é uma pequena preciosidade nessa pequena obra do Juan Rulfo e também uma preciosidade da literatura latino-americana. O Juan Rulfo nasceu em 1917 na pequena cidade de Sayula, no oeste do México, e publicou Pedro Páramo em 1955, que foi então o segundo livro dele e também o último. Esse livro não despertou muito a curiosidade de ninguém nos primeiros anos em que ele foi publicado, mas ele começou a ter um grande sucesso a partir dos anos 60, quando ele foi publicado no mundo inteiro, traduzido para vários idiomas, e se transformou então o nome do Juan Rulfo em um nome famoso da literatura mundial. Mas mesmo com esse sucesso e com a obra dele tendo sido traduzida para mais de 30 idiomas, o Juan Rulfo nunca mais publicou nada, nunca mais escreveu nada, alegando que não tinha nada que valia a pena para ser dito. Ele chegava a dizer que estava trabalhando em outros livros, mas até hoje ninguém sabe se isso é verdade ou se ele inventava isso como uma resposta quando alguém perguntava se ele estava se preparando para publicar outro livro, e essa pergunta era muito incômoda para ele. Então, de 1955, que é o ano de publicação de Pedro Páramo, até 1986, que é o ano de falecimento do Juan Rulfo, ele não publicou mais nada e só nos deixou então dois livros. Inclusive, quando o Juan Rulfo morreu, existia a esperança de se encontrarem manuscritos de livros inéditos entre os papéis dele, mas não foi encontrado nada, só alguns cadernos com anotações que posteriormente foram publicados. Mas apesar dessa obra muito pequena e discreta, o Juan Rulfo foi um gigante da literatura latino-americana que teve reconhecimento ainda em vida, viu os seus livros serem traduzidos para vários idiomas e também conquistou vários prêmios. E uma característica muito importante da escrita do Juan Rulfo é um grande polimento que ele dava para o texto, em que ele ia retirando, cortando tudo que ele considerava que não era essencial, para deixar então só o essencial, e a gente percebe de uma maneira muito forte esses cortes, esse polimento que ele dava no texto aqui em Pedro Páramo, porque o estilo da escrita dele é quase algo fragmentário. E Pedro Páramo narra a história do Juan Preciado, um rapaz que viaja até a cidade de Comala para tentar encontrar o pai, que se chamava Pedro Páramo. O Juan Preciado não conhecia o pai e vai atrás dele porque esse tinha sido um pedido da mãe dele antes de morrer, que queria que o filho cobrasse caro pelo pai ter esquecido e abandonado eles. O Juan parte então para Comala para realizar esse último desejo da mãe, e na estrada para Comala a gente vai descobrindo um pouco sobre como é esse lugar, que é descrito como um lugar muito solitário, praticamente abandonado, um lugar árido e também muito quente. Inclusive, o Juan, na estrada para Comala, encontra um tropeiro e comenta com ele que estava muito quente, e o tropeiro responde o seguinte, aqui na página 17. Quando chegarmos a Comala, o senhor vai ver o que é calor forte. Aquilo fica em cima das brasas da terra, bem na boca do inferno. Digo eu que muitos dos que morreram por lá, quando chegaram ao inferno, voltaram para buscar um cobertor. Então aqui a gente tem um pouco da noção do quão quente que era esse lugar. E no caminho, conforme os dois vão conversando, o tropeiro pergunta para o Juan o que ele estava indo fazer em Comala, e o Juan responde que ele estava indo procurar o pai, que se chamava Pedro Páramo, e assim o Juan descobre que o tropeiro também era filho do Pedro Páramo. O tropeiro descreve Pedro Páramo como o rancor em pessoa e aponta para uma grande área de terras que se perdia no horizonte e diz para o Juan que toda aquela área de terras era do Pedro Páramo e que, apesar dele ser então um grande proprietário de terras, uma pessoa muito rica, os filhos dele, que eram vários, não tiveram a mesma sorte, e assim a gente vai aos poucos descobrindo um pouco do caráter do Pedro Páramo.
E o tropeiro também dá uma outra informação sobre o Pedro Páramo que era importantíssima, que era a informação de que Pedro Páramo já tinha morrido. E mesmo depois de saber que o pai já tinha morrido, o Juan mesmo assim decide explorar um pouco daquele povoado de Comala, ver o que tinha ali, percebe que era um lugar muito solitário, com ares de abandono, e vai procurar a dona Eduviges, que era uma mulher que o tropeiro tinha indicado que daria hospedagem para ele. E na casa da dona Eduviges, o Juan começa a presenciar algumas coisas bem estranhas, bem esquisitas, porque a Eduviges se comportava como se estivesse esperando ele, como se tivesse sido avisada que ele viria, mesmo com eles nunca tendo se conhecido na vida. A Eduviges chega a perguntar se o Juan era filho dela, e o Juan responde, dela quem? E a Eduviges então diz da Doloritas, que era o nome da mãe do Juan. E para ficar ainda mais esquisito, a Eduviges diz que a Doloritas tinha avisado que o Juan viria, que ela tinha avisado ela justamente naquele dia, e então segue com toda a naturalidade do mundo para mostrar o quarto do Juan, que era um quarto sem cama. O Juan responde que era impossível que a mãe dele tivesse avisado qualquer coisa, porque ela estava morta há mais de uma semana, e mais uma vez a Eduviges dá uma resposta esquisita, dizendo que essa morte então explicava por que ela estava com a voz tão fraca quando tinha ido falar com ela, e com isso a gente começa a desconfiar que a mãe do Juan tinha visitado a Eduviges depois de morta. E essa conversa muito esquisita com a Eduviges faz o Juan pensar que ela era louca e também deixa ele com um sentimento muito desconfortável. E esse livro vai estar cheio de situações assim que escapam da lógica tradicional, porque ele faz parte de um gênero literário muito importante aqui da América Latina, que é o realismo mágico. E uma das principais características do realismo mágico são justamente esses acontecimentos que escapam da lógica tradicional e que são tratados com a mais absoluta naturalidade do mundo pelos personagens. E aqui em Pedro Páramo, essa mistura entre o real e o mágico vai acontecer principalmente com temas ligados à morte, como a gente acabou de ver, com a mãe do Juan, que mesmo morta, foi avisar a Eduviges sobre a chegada do filho. E em vários outros momentos do livro também vai acontecer essa interação entre o mundo dos vivos e entre o mundo dos mortos, e esse contraste entre vida e morte é importantíssimo aqui nesse livro e vai aparecer várias vezes. E para entender isso melhor, a gente tem que lembrar sobre como parte da cultura do México encara a morte, que tem influências muito fortes das culturas pré-colombianas, como os maias e os astecas, que consideram essa possibilidade de interação entre vivos e mortos em determinados momentos do ano. A celebração do Dia de los Muertos é um exemplo bem conhecido dessa questão da morte na cultura mexicana, e nesse dia são preparados altares com comida para receber os parentes mortos que vêm visitar então os vivos. E claro que essa celebração do Dia dos Mortos não é unanimidade no México, que assim como o Brasil é um país muito diverso culturalmente, mas a gente percebe de uma maneira muito forte aqui em Pedro Páramo essa ideia geral da interação entre os vivos e os mortos, que é tão importante para a cultura mexicana. Então, o que o Juan Rulfo faz aqui é a inserção dessas raízes culturais mexicanas na literatura dele através da estética do realismo mágico. E ao mesmo tempo em que esse contraste entre a vida e a morte é muito evidente e importante aqui nesse livro, aos poucos esse contraste vai se diluindo, a vida e a morte vão virando uma coisa só, e a fronteira entre uma coisa e outra fica cada vez mais borrada, menos definida. Acho que um exemplo que melhor mostra essa diluição entre a vida e a morte e também a estética do realismo mágico é um trecho em que um dos personagens morre, é enterrado em uma vala, e nessa vala já existia um outro corpo, e esses dois corpos começam a conversar e também a ouvir as conversas dos caixões vizinhos. E nas conversas entre os corpos, o morto mais recente comenta com o outro corpo que já estava lá na vala que ele ouvia um som, uma fala vinda do caixão do lado. E então o corpo mais antigo responde que provavelmente estava chovendo, porque aquele corpo do caixão do lado sempre resmungava quando tinha umidade. E esse tipo de situação, que foge completamente da lógica tradicional e que é tratado com a maior naturalidade do mundo, é um exemplo perfeito da estética do realismo mágico, que aqui em Pedro Páramo, então, está muito ligado com essa ideia da dissolução entre as fronteiras entre a vida e a morte.
E apesar da presença constante da morte aqui nesse livro, esse não é um livro de terror, não é um livro macabro, nem nada disso, apesar de que com essa descrição toda ele possa aparecer. A linguagem aqui é muito poética, também muito melancólica, nostálgica, e todos esses acontecimentos fantásticos são tratados com a maior naturalidade do mundo, como é então uma grande característica do realismo mágico. Mas também é importante dizer que esse sentimento de naturalidade existe só entre os habitantes de Comala, porque o Juan sim vai ficar muito assustado com esses eventos sobrenaturais que vão acontecendo, vai achar esse povo de Comala muito esquisito, vai inclusive ter medo deles, que estão lá numa boa lidando com esses eventos sobrenaturais. Então, com isso, mais uma vez, aqui a gente vai ter uma situação de contraste, que é o contraste entre os habitantes de Comala e o Juan, já que os habitantes de Comala vão tratar os eventos fantásticos com toda a naturalidade do mundo, e o Juan vai ficar muito assustado, com muito medo. E à medida que o livro vai avançando, o Juan, e também a gente que está lendo, vai descobrindo um pouquinho mais sobre aquele lugar tão diferente que é Comala e sobre os habitantes, e também sobre o pai, o Pedro Páramo, que é o motivo da viagem dele. Pedro Páramo era um grande proprietário de terras, com métodos bem questionáveis para a manutenção do próprio poder. Ele também tinha várias mulheres e vários filhos com essas mulheres, que na maioria das vezes tinham um destino de esquecimento muito parecido com o que o Juan e a mãe dele vivenciaram. Então a questão do abandono paterno é muito forte aqui nesse livro, essa questão está expressa desde a primeira página, com o Juan indo tentar encontrar o pai, e no caminho descobrindo vários outros filhos de Pedro Páramo que tiveram uma vida muito parecida com a dele e a da mãe. Inclusive, boa parte da história do Pedro Páramo vai ser contada através das memórias dos habitantes de Comala, então esse livro está frequentemente indo e voltando no tempo e sempre relacionado de uma maneira ou de outra com o Pedro Páramo. E um detalhe importante nisso tudo é que Comala era um povoado que dependia do Pedro Páramo, mas no momento em que o Juan chega lá, Comala é um lugar desértico, praticamente abandonado, quase sem nenhum morador, e fica então a dúvida do que aconteceu com Comala e com Pedro Páramo para esse povoado virar um lugar praticamente desértico, uma cidade fantasma, e eu vou deixar que vocês descubram a resposta durante a leitura do livro. E o ano em que essa história se passa não é mencionado, é uma história que tem um tom bem anacrônico, mas mesmo assim em alguns momentos a gente vai perceber que tem uns respingos de instabilidades políticas que vão chegando até Comala e vão chegando cada vez mais perto e trazendo muita insegurança para os habitantes do lugar e assim mudando a rotina deles. Alguns acreditam que essa instabilidade política que o livro retrata seria a Revolução Mexicana, que durou de 1910 até 1920, e essa suposição vem de um momento do livro em que Pancho Villa é citado, e Pancho Villa era um dos comandantes dessa revolução. E a família do autor, o Juan Rulfo, sofreu muito durante a Revolução Mexicana, eles ficaram financeiramente arruinados, e essa temática da ruína e do empobrecimento depois de uma grande instabilidade política também é central aqui nesse livro e reflete a situação de Comala. Pedro Páramo é considerado uma das obras mais importantes da literatura mexicana e o Juan Rulfo, mesmo com uma obra muito pequena, foi extremamente influente para a literatura latino-americana e inspirou grandes nomes. Esse então foi o livro de hoje, espero que vocês tenham se sentido inspirados a conhecer essa pequena joia da literatura mexicana e tenho certeza que vocês vão ficar bem surpresos quando descobrirem algumas coisas sobre Comala, porque tem umas informações bem importantes que eu não contei, porque eu não quero estragar a surpresa de vocês durante a leitura desse livro. Por hoje então é isso, muito obrigado pela companhia de vocês e a gente se vê de novo em um próximo vídeo. Um abraço e até lá!